Câmara Ligada está de volta. Hoje nós comemoramos 6 anos no ar com a banda Fresno. Para continuar o nosso bate-papo, a gente vai conhecer um pouquinho de jovens que entraram na política partidária. Minha vida política vem lá do ensino fundamental, das primeiras séries da escola, quando as professoras faziam as eleições de representante de turma. Iniciei no ensino médio, já nas eleições do Grêmio Estudantil, participei das eleições do Grêmio Estudantil. Também, logo após, tive um envolvimento no terceiro setor. Eu lembro que quando eu fiz 16 anos, eu fiz aniversário em um dia, no dia seguinte eu tirei o título de eleitor e no outro dia eu já fui ao PSDB me filiar. Eu sou morador da cidade de Braslândia e sei da realidade dos jovens. Então, é essa realidade lá, triste, que a gente tem, de uma cidade que está a mais de 50 quilômetros do plano piloto, que faz com que a gente se aproxime da política. Claro que no primeiro momento, quando a gente começa a falar de política, a gente tem aquela resistência, né, de corrupção, de que política está associado. Na verdade, a corrupção é uma erva daninha que cresce na planta saudável, que é a política, né? E esse jovem, assim, eu gosto muito de usar a analogia, esse jovem é um agricultor da política, né? Ele tem que evitar que essa erva daninha, né, que essa urtiga cresça dentro dessa plantação boa. Eu parto sempre daquele pressuposto de que você está de fora, cobrando de alguém, é bom, mas você entrar e fazer, e brigar, e lutar por aquilo que você acredita você mesmo, é infinitamente melhor, é uma satisfação pessoal você estar ali debatendo temas. A gente tem que desmitificar o processo político. Vai e ocupa, senão alguém vai ocupar por você. Então, porque é uma experiência muito louca ser candidato. Ser candidato jovem é louca ao dobro. Você olha para um parlamentar e fala, eu posso fazer melhor, eu posso representar melhor a minha cidade. As ideias dos jovens do Partido dos Trabalhadores com certeza chegam a quem está no governo, a quem está governando, devido à organização. Ele é dividido em secretarias, tem a Secretaria de Juventude. O parlamentar, querendo ou não, ele vai ter obrigação de estar em algum momento, ou melhor, em alguns momentos, vários momentos, na mesma saleta que você. Muitas vezes o jovem que está lá pensando em se filiar a um partido político, ele fica com esse medo. Pô, eu vou ter que defender tudo que o partido faz, então, porque eu estou nele? Não. Você está lá dentro para melhorar o partido. E vale dizer que a juventude, pelo menos em muitos casos, eu sei que no PSB é assim, é um braço autônomo, tem seu próprio estatuto, sua própria ficha de filiação. Então, há a liberdade de ser a juventude. Às vezes, o que você pensa, o que você coloca, não vai ser imposto. Mas você tem que ir disseminando, você tem que ir buscando pessoas para aderir à sua ideologia, buscar o seu meio. É uma construção. Eu sou contra o voto nulo ou voto em branco, que é o voto inválido, chamado inválido, porque ele não serve de nada. Realmente, você escolher ou não escolher, mas na política, escolher ou não escolher significa que alguém escolherá por você. Então, escolha. Ah, mas é o menos pior. Escolha o menos pior e fiscalize o menos pior. Obrigue-o a melhorar. Vote naquele que você acha que tem que estar lá. Ah, mas eu acho que eu que tenho que estar lá. Então, entra na política. E vote em você depois. É um bom convite, né, André? Entra na política. E você disse pra gente ali na reunião antes do programa que você já está no segundo partido. Sim, para vocês verem como que é, né? Infelizmente, nós temos 30 partidos, são muitos partidos. Esses partidos carregam ideologias lá no estatuto, aquela coisa bonita que é a história, os grandes nomes, mas nem sempre a prática é o mesmo que a teoria. Então, eu tive que sair de um partido que estava indo contra aquilo que eu acreditava, e hoje eu estou no segundo partido, um partido, inclusive, que eu já fui candidato, que eu falei que é louco ser candidato jovem, ao dobro, realmente é uma loucura. Mas dá a certeza que você estando lá está tirando o lugar de alguém pior que você. Olá, meu nome é Marciel. Eu gostaria de saber como os jovens fazem para entrar na política e como é essa rivalidade entre os jovens na política. Uma vez me perguntaram o que a gente faz, né? Como começa? Começando. Primeiro você estuda os partidos, se você é mais de esquerda ou mais de direita, isso é um outro debate, mas estuda. Todos os partidos têm site. Vê lá a história, vê o que eles já fizeram, quais são os grandes nomes, quais são os nomes que estão na sua cidade. E você vai para a porta de entrada e fala, quero participar de uma reunião. Você não precisa se filiar para participar de reunião.
Tem um evento do partido em algum lugar? Vai, conheça, pergunte, enche o saco. E se um dia você achar que aquilo ali é o lugar que você tem que estar, se filie e comece a encher o saco em dobro. Porque filiado, você vai participar junto com quem faz todo o processo também. Com a direção, que é o presidente, o secretário-geral do partido, você também está lá e você vai poder galgar, subir escadas, para depois você ajudar a fazer esse processo. Então, basta você ir no partido que você acha que é a sua cara, conhecer um pouco mais, participa de algumas reuniões, e se você achar que é bom, se filia. Se você achar que eles estão indo contra tudo que você acha, você não vai nem se filiar e não vai cometer um erro que, às vezes, é você estar num lugar e acabar tendo que ir para outro. Eu, particularmente, fiz agora um pedido de justa causa para sair do partido. E consegui o Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje o mandato não é do deputado, o mandato é do partido. Então, para sair do partido, você tem que pedir autorização para o tribunal. Então, quando você não acredita mais naquilo, né, que o partido prega ou que está fazendo, você tem a opção de sair. Hoje, somente com autorização do tribunal. Então, agora, recentemente, consegui a minha alforria, né, da liberação, e estou saindo para outro partido. Agora, estou estudando qual partido, né, que eu tenho condições de implantar naquilo que eu acredito, de implantar as minhas ideias, os meus projetos. Bom, esse é um jeito. A outra... De novo, esses mesmos espaços de participação que existem dentro do partido, existem dentro do processo político do Brasil em vários espaços. Tem o portal do E-Democracia, que é um negócio aqui da Câmara, que você pode ir lá e descer o verbo, independentemente de ser partido, presidente, vice, subcomandante Marcos, enfim. Você pode ir na própria Câmara, vir nas reuniões, participar, ficar ali na plenária. Tem um monte de regra, não pode vaiar, não pode falar alto, mas participar do processo político... tradicional, isso que eu estou falando do tradicional, é uma outra forma. Mas, além disso, para responder bem diretamente, não tem como você não participar do processo político. Isso que a gente faz hoje, isso que você está fazendo aqui agora é política, é uma construção política. Não é necessariamente terno, gravata, Brasília, tarará, tarará, tarará. Mas é um processo político. Então, eu começaria por aí. Começa articulando a sua escola, começa articulando o seu bairro, começa criando, né? E discutindo e disputando as coisas que te incomodam, porque tem que ser das coisas que te incomodam, senão não vai dar em lugar nenhum. Meu nome é Bruna, a minha pergunta vai para o Pedro. Eu gostaria de saber se, assim, você falou dos movimentos que você organiza e tal, gostaria de saber se você recebe um apoio efetivo dos políticos aqui no Congresso. Ó, quando a gente começou, eu achava que não ia ter apoio de nenhum poder público, nunca. Isso foi assim, foi a primeira grande descoberta é que nem todo mundo que está em Brasília é sacana. Isso foi um aprendizado para mim. Os gatos não são todos pardos. Hoje, a gente... Assim, um apoio efetivo, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso. Tem um monte de gente que curte o que a gente faz, que dialoga. Dentro da lista da Transparência Hacker tem um monte de servidor público, tem deputado, tem vereador. Então, assim, a TV Câmara me convida. Então, eu acho que existe, sim, uma vontade de muita gente dentro da estrutura. É isso, né? Quem entra, né, nessa história, entra muitas vezes porque acredita no processo. Então, eu tenho me surpreendido positivamente cada vez que eu encontro uma pessoa incrível dentro do governo brigando contra o Leviatã, né, brigando contra o próprio governo para tentar fazer as coisas direito. Mas a surpresa é positiva. Tenho encontrado bastante gente, sim. No bloco anterior, a gente falou muito em objetividade, né? Saber o que está procurando. Eu vou pedir agora para você explicar para a gente o que é o seu projeto Adote um Distrital. O Adote um Distrital surgiu quando nós acabamos de aprovar a lei da ficha limpa em 2010 e tinha acabado de acontecer Caixa de Pandora em Brasília e a sociedade sempre considerou a nossa Câmara muito corrupta, a de Brasília, legislativa, né, que são os nossos deputados distritais. E nós precisávamos... E a importância da Câmara para Brasília é muito importante, né? Então, nós começamos o seguinte, a gente precisa acompanhar, né, fiscalizar os nossos parlamentares. Como em vários estados já tinham o projeto Adote um Vereador, a gente seguiu praticamente a mesma metodologia. E hoje, né, o projeto é referência de controle social na Câmara. Qualquer cidadão em Brasília pode participar do projeto, nós temos várias etapas, e é praticamente isso, fiscalizar, acompanhar os nossos parlamentares.
Meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de uma coisa. Tudo que a gente aprende na vida, a gente vem de um padrão cultural. A gente aprende desde pequeno. Eu gostaria de saber se vocês não concordam que a política também deveria ser assim. Porque se quando, desde pequeno, você aprender simples conceitos de política, quando você estiver numa idade jovem ou adulta, você vai ser, com certeza, uma pessoa muito mais interessada e um jovem muito mais interessado nisso. Tudo parte pela educação, né? Todos os problemas. A gente tem discutido muito isso. A questão das drogas, hoje, é falta exatamente da educação de qualidade, educação integral, atividades esportivas, culturais, né? Isso faz falta. Geração de emprego, né? Da mesma forma, a política. Nas escolas, é importante essa difusão dos grêmios, da participação dos representantes de turmas, né? Essa eleição, essa participação, cobrando a escola. Agora mesmo, a menina de 13 anos, de Santa Catarina, né, colocou na sua página, né, a questão da escola, tirando fotografia da maçaneta quebrada, do banheiro, né, que não tinha quebrado, essas coisas. Já melhoraram, já demitiram, inclusive, um professor que ela denunciou, que era muito ruim, em termos de conteúdo, já demitiram. Então, quer dizer, começa a fazer. Se todos vocês começarem também a praticar isso, logo, logo, as coisas melhoram, né? Vocês têm já experiências, né, que quando você mobiliza, quando você chama a televisão, quando aparece nos jornais, as coisas funcionam, né? Então é importante essa participação desde não uma matéria, mas transversal, né, em matéria transversal. Certa vez eu li um livro que eu não lembro nem o autor e nem dos números específicos, mas supondo que toda a riqueza está centrada com 1% da população. Certo? Se pegasse esse 1% e dividisse igual entre a riqueza pelo mundo inteiro, o autor diz que em alguns anos essa riqueza voltaria para 1% da população. Queria saber o que tu pensa disso. Eu acho que esse cara tem razão. Tem razão por uma única questão, porque a gente está falando de sistema. Não é que não, as pessoas foram feitas. Eu não acho que as pessoas foram feitas para fazer nada e a gente pode mudar. O mundo não obedeceu sempre essa regra que ela tem hoje. Agora, com as regras do jogo como estão hoje, que tem a ver com, por exemplo, falta de investimento na educação básica, é óbvio que se você corrigir a vara, daqui a pouco entorta de novo. Ou seja, do jeito que está hoje o sistema, do jeito que o mundo tem funcionado, ele tende a uma concentração. Agora, a gente tem que mudar. A gente tem que equalizar essas diferenças todas, mas a gente também tem que transformar fundamentalmente a forma como o sistema opera. Você olha os países nórdicos hoje, eles são nivelados pelo meio, não existe uma classe super alta, uma classe super baixa. Eles pagam 60% de todo o rendimento deles para o governo entrega a eles serviços públicos de excelência e não há essa desigualdade. Países nórdicos ali, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia. Por que que nesse país dá certo e não volta? Não volta. Não existe nenhum movimento que diz que vai voltar. E lá já tiveram reis, castelos, né, feudos. E hoje em dia a gente tem uma igualdade. O rico teria que entender que a desigualdade é tão ruim para ele quanto para quem está embaixo. Porque quando a gente melhora a igualdade na sociedade, o carro do rico não vai precisar ser blindado, o muro dele não vai precisar ter cerca elétrica, ele não vai ter que sair andando com 4 seguranças, talvez saia só com 1. Entendeu? Vai diminuir o gasto dele também. Então é bom para ele e é bom para quem acende. Meu nome é Pedro Henrique e eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Qual é o maior obstáculo entre o jovem e a política? Eu vejo que é mais a questão partidária. Hoje, da forma como funciona, realmente a tendência é se afastarem mesmo. Por isso é que nós temos que fazer essa reforma imediata. Hoje, para um cidadão do bem, aquele que não é financiado por grandes empresas, ser um candidato, né, e aqui está o nosso colega que foi candidato, é praticamente impossível, né? Então, a única solução hoje é a reforma política, e uma reforma política ampla e uma reforma política com a participação da sociedade, não essa reforma política que o Congresso hoje está debatendo, um financiamento público, só que é o público que todo mundo paga para o partido que tem a maior bancada. Isso, né, jamais creio que os movimentos não concordam. E provavelmente vai ser a nossa grande bandeira do próximo ano, vai ser a reforma política. Eu digo um pouquinho mais, como o deputado Zalci estava falando, é a falta de investimento na educação. Então, até faço um apelo a vocês. Quando vocês se formarem, voltem para a escola de vocês, façam um trabalho voluntário, tentem formar essas pessoas que estão lá, que não tiveram coisas que vocês, talvez, na época de vocês, possam não ter. Quais são as críticas que vocês têm à escola? Se a gente ajuda a melhorar o sistema, o processo, vai melhorar. Então, não tem conscientização política na escola.
se formem, voltem para a escola e façam um trabalho com os alunos lá. O poder está com vocês, gente. Eu acho que existe uma descrença. Existe a descrença burra e existe a descrença proativa. Assim. Uma coisa que distancia muito o jovem, não só o jovem, mas todo mundo da política, é essa descrença burra. Tipo, eu não faço parte disso. Entendeu? Isso é muito, isso para mim ele é muito absurdo. Às vezes as pessoas leem uma coisa qualquer que eu tenha escrito e falaram: nossa, onde é que tu aprendeu a escrever? No colégio. Uma coisa que eu acho que mais que uma reforma educacional, sim, precisa. Todas as reformas precisam acontecer, mas uma reforma comportamental do brasileiro, que isso talvez seja a mais difícil de fazer, porque isso não é um político que vai fazer pela gente, sabe? Essa reforma comportamental, ela é a mais urgente. Porque o que separa, às vezes, o jovem da política, quando ele se envolve com política no colégio, eu participei de grêmios estudantis que tinham corrupção, tá ligado? Ínfima, pequenininha, uma corrupçãozinha. Mas a corrupção amplificada para Brasília ou para a Câmara, essa corrupçãozinha de nada é justamente essa corrupçãozinha que vai criando essa máquina enorme de impunidade, assim. Então, existe esse sentimento de impotência e de impunidade muito grande, que, na verdade, ele não devia se transformar nessa letargia e nessa coisa de se acostumar e não fazer nada. Eu acho que a gente tem que, sim, perceber isso. Eu acho que a gente está na fase de percepção. Isso vai ter uma transição muito grande até virar uma fase de ação. Mas eu acho que hoje em dia a gente percebe, hoje em dia as coisas acontecem, hoje em dia a gente vê as coisas acontecendo. Há pouquíssimos... Eu já estava vivo e a gente viu uma ditadura. Tá ligado? Então, eu acho que é devagar. A gente quer sempre que seja mais rápido. Mas eu acho que está acontecendo. Cada vez mais. Que bom. Então, com essa mensagem otimista, a gente encerra o Câmara Ligada de hoje. Muito obrigada a todos vocês já. Agora, entre na internet, no camaraligada.com.br e acompanhe o que o Pedro colocou lá pra gente. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro Marcon. Obrigada, deputada Isalci. Obrigada, André. Obrigada, Diego. Obrigada, Fresno. Olá. Obrigada a vocês que vieram até aqui, nossa equipe técnica e você aí de casa que acompanhou a gente até agora. E o Fresno encerra o programa pra gente. Vamos. Com muito rock and roll. Nunca fui de lembrar, nem tenho quadros em casa, pois são a fonte do problema. A vida nem sempre é do jeito que eu esperava. Eu já nem sei se vale a pena, mas se de infinito e caminhar do jeito que eu acredito, eu vou chegar em um lugar só meu. Lá pode ter um novo amor pra eu viver, quem sabe uma nova dor pra eu sentir, a droga certa pra fazer te esquecer. Tchau, sem mala, sem nada, bem de longe o meu planeta. Que a gente é pequeno demais nesse mundo das galáxias. Dar a volta de um cometa. Mas se eu pensar que em tudo chegar em um lugar só meu. Lá pode ter um novo amor pra eu viver, quem sabe uma nova dor pra eu sentir, a droga certa pra fazer te esquecer, vai apagar a tua marca de mim.
Show, Câmara Ligada. Valeu, demais.